Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 46, nós vamos fazer um tutorial do grupo 7, ou seja, ponto meio segredo com ponto rococó. Então eu vou mostrar aqui para vocês, nessa blusa de renda brasileira de crochê, que nós estamos terminando, nós fizemos aqui a manga com esse ponto que eu vou ensinar para vocês, que é a variação do ponto meio segredo com o ponto rococó. Essa manga aqui nós estamos quase terminando, mas a outra já ficou prontinha. Vejam vocês como que este tutorial, ele dá um trabalho muito bonito, principalmente para fazer parte de algum trabalho de crochê, igual, por exemplo, nessa manga que nós estamos colocando aqui agora. Então, nesta blusa aqui, eu estou usando esse tutorial que nós vamos passar para vocês. Eu fiz ele aqui, ó, num pedacinho pequenininho, para vocês terem uma ideia de como que faz. Então, nós vamos começar fazendo o ponto meio segredo. Vamos usar o cordãozinho que a gente tem costume de usar, que fica um pouco mais prático para nós entendermos. Então, nós vamos começar aqui, ó, com esse cordãozinho aqui, ó. Nós vamos começar fazer um ponto meio segredo e a única diferença que nós vamos dar aqui é que nós vamos colocar 3 pontos, 3 correntinhas entre um ponto meio segredo e outro. Então, eu fiz um ponto meio segredo, 3 correntinhas, vamos fazer mais um ponto meio segredo. O ponto meio segredo básico, 1, 2, 3 correntinhas. E assim nós vamos fazer, acho que uns 6 tá bom. O ponto meio segredo, 1, 2, 3 correntinhas. O ponto meio segredo, que é uma correntinha grande, uma correntinha pequena. Um ponto baixo, separando um fio de 2 fios. 1, 2, 3 correntinhas. E assim nós vamos repetir aqui. 1, 2, 3, mais um ponto meio segredo. 1, 2, 3. Vamos ver quanto que nós já fizemos? Nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, já é o suficiente. Então, agora nós vamos virar. Já tem as 3 correntinhas que é da virada. Então, vamos fazer um ponto meio segredo. Agora, vamos ver como que nós funcionamos aqui com a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer a virada com o ponto meio segredo e vamos colocar dentro de cada elozinho da correntinha grande um ponto rococó pequeno. Então, fizemos o ponto meio segredo, vamos virar aqui, ó, prender com ponto baixo. Agora, nós vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas e fazer um ponto rococó pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 está um tanto bom. Vamos prender dentro do ponto meio segredo e vamos passar, né? Aqui dentro, ó. Rode a agulha se precisar. Puxamos o fio e vamos fazer um ponto fechado com fio curto, porque ele precisa ficar emborcadinho. Vamos prender aqui no mesmo lugar com ponto baixo. Vamos fazer novamente um ponto meio segredo. E vamos prender no próximo ponto meio segredo aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não ficar deixando enrolar aqui, ó, primeira carreira. Prendi, sempre um fio para baixo. Prendi com ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A quantidade aqui de pontos vai variar também muito de acordo com a grossura do fio, viu, moçada? Porque quando o fio for mais fino, vocês vão poder pôr um pouquinho mais de vezes enrolado na agulha. Aqui nesse caso, o fio é grosso, então eu tô vendo que para um rococó pequeno, 16 vezes é um tanto bom. Passei, vou prender com fio curto, vou prender com ponto baixo no mesmo lugar.
Vamos fazer um outro ponto meio segredo. E vai ficando assim, ó. Um ponto meio segredo. Vou prender no meio do próximo ponto meio segredo da carreira de baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas e vamos fazer as 16 enroladas na agulha para nós fazermos este rococó. Pronto, 16 vezes, vou arrumar, trazer para a ponta da agulha, prender aqui dentro, ó, do ponto meio segredo e vamos passar aqui dentro, ó. É muito bom rodar a agulha, porque assim facilita para você passar aqui dentro, ó. Rodou a agulha, você fez o ponto, prendeu com fio curto, prendeu aqui. Vamos continuar fazendo ponto meio segredo e desta forma nós vamos fazer toda essa carreira nessa sequência que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, queridas, nós fizemos, né, o rococó da segunda carreira, colocamos aqui o último, já fizemos 3 correntinhas e agora nós vamos fazer a virada. Vamos fazer a virada e fazer um ponto meio segredo. Fizemos o ponto meio segredo, nós vamos ignorar onde está o rococó e vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo. Aqui nós vamos fazer um outro ponto meio segredo e vamos prender no mesmo lugar. Esses pontos que a gente prende no mesmo lugar, a gente ignora. Vamos fazer um outro ponto meio segredo. Vamos saltar onde tem o rococó e prender no próximo. Outro ponto meio segredo. Prender no mesmo lugar. Então, essa terceira carreira, a regra dela é a seguinte: é um ponto meio segredo preso no ponto meio segredo da carreira de baixo no mesmo lugar. Um no próximo e um no mesmo lugar. E nessa sequência, nós vamos fazer toda essa terceira carreira. Eu já pus um no mesmo lugar, então agora vamos para o próximo. Vamos fazer outro para colocar no mesmo lugar. Vamos para o próximo. E assim, dessa forma, um no mesmo lugar e um no próximo, nós vamos terminar toda essa carreira, a terceira carreira, que fica assim pelo direito. Nós completamos a carreira, então, e agora nós vamos, neste último aqui também, ó, vamos fazer um ponto meio segredo no mesmo lugar. E vamos fazer as 3 correntinhas para fazer a virada. Estamos fazendo a virada, um ponto meio segredo. E agora eu vou voltar para a segunda carreira. Vou prender aqui, ó. Então, vocês estão percebendo que nesse tutorial, o ponto que eu coloco no mesmo lugar, eu ignoro ele. Então, estamos prendendo aqui. Agora, nós vamos repetir essa segunda carreira, que é o ponto rococó. Então, vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, fazer as 16 enroladas na agulha. E vamos prender no mesmo lugar, dentro do ponto meio segredo, e vamos passar aqui dentro. Vamos prender com o fio curto, porque eu quero o rococó emborcadinho, e vamos prender no mesmo lugar. Um ponto meio segredo. Nós vamos ignorar esse ponto que está no mesmo lugar. Vamos passar para o próximo. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer as enroladas na agulha. 16 enroladas na agulha, vamos pôr no mesmo lugar. Vamos passar a agulha aqui dentro. E vamos prender com fio curto para fazer um rococózinho emborcadinho. Prendi uma correntinha larga, uma correntinha pequena, um ponto baixo, uma correntinha. Vou ignorar, ó, esse ponto que eu dei no mesmo lugar e vamos prender no próximo.
Então, vocês estão percebendo que depois que nós fizermos a primeira carreira, o que acontece? Nós estamos repetindo. Pelo direito, vai uma carreira de ponto meio segredo e ponto rococó, e pelo avesso eu volto só com ponto meio segredo. Pelo direito eu volto com ponto rococó e volto pelo avesso só com ponto meio segredo. E assim vocês vão repetir tantas vezes quantas vocês quiserem para fazer um modelo, um tutorial. Então a base é essa aqui. Agora, para vocês verem como que isso fica, então eu já estou aqui, ó, nesse pedacinho aqui que eu já fiz mais, para vocês entenderem como é que fica. É um pedaço maior, né? Qual é o visual desse tutorial. Então, como que nós estamos aqui, ó? Nós estamos na carreira pelo avesso. Então, nós vamos fazer um ponto meio segredo. E vamos prender no próximo, porque eu já repeti um aqui. Então, vamos prender no próximo. Nós estamos ignorando aqui o ponto meio segredo. Aqueles que a gente põe no mesmo lugar, a gente ignora. Mais um ponto meio segredo no mesmo lugar. Mais um ponto meio segredo. Vamos ignorar o ponto rococó e vamos prender no próximo ponto meio segredo. Um ponto meio segredo no mesmo lugar. Apesar de estar na esquina, vamos pôr no mesmo lugar. E vamos fazer 1, 2, 3, virar, fazer um ponto meio segredo e prender. Ignoro o que eu repeti, então eu vou prender no ponto meio segredo da frente. Agora nós estamos na carreirinha do rococó. Então vamos fazer 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui 20 é o suficiente, porque a linha é mais fina. Então eu falei com vocês. De acordo com a grossura da linha é a quantidade de enroladas que vocês vão dar na agulha. Vamos passar o rococó, vamos prender ele aqui no mesmo lugar, ó. Uma correntinha, um ponto meio segredo. Vamos ignorar, ó, o que eu fiz no mesmo lugar e vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo atrás. Uma correntinha, 2, 3, 4, porque agora vocês estão vendo que o ponto meio segredo ele faz como se fosse carreirinha na vertical. Vamos enrolar então as 20 vezes na agulha. Enrolei 20 vezes na agulha, vamos prender aqui, ó, no mesmo lugar e vamos passar aqui dentro. Não apertem, rodem a agulha que passa tranquilo. Vou prender com o fio curto e vou prender com o ponto baixo no mesmo lugar. Fazer uma correntinha e vamos fazer o ponto meio segredo. Vamos ignorar esse aqui que era no mesmo lugar, ó. E vamos prender no da frente. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui, ó, as 20 enroladas na agulha. Pronto, vamos prender no mesmo lugar. Vamos passar aqui dentro. Puxar. Fazer um emborcadinho. Saltar, prender aqui no mesmo lugar, ó. Uma correntinha, um ponto meio segredo e vamos passar para o próximo. Então, dessa forma, eu vou terminar toda essa carreirinha, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente encerra. Então, queridas, nós terminamos a carreirinha de rococó e já estamos fazendo a carreira de volta, né? Que vocês já conhecem, que é um ponto meio segredo no mesmo lugar e um para frente. Então, nós estamos aqui já terminando essa carreira pelo avesso, um ponto meio segredo no mesmo lugar e um ponto meio segredo na frente. Aqui, vamos colocar o último no mesmo lugar. Então, aqui um no mesmo lugar. 1, 2, 3, vamos fazer a virada. Agora, para encerrar,
porque parece, né, que ele vai ficar um pouquinho babadado. Estão percebendo que ele parece que está abrindo? Mas na hora que você for encerrar e fazer a última carreira, então ele vai ficar na posição correta. Então eu fiz o ponto meio segredo, ó, nós vamos prender aqui, ó. É só você não repetir mais o ponto meio segredo no mesmo lugar. Então nós vamos fazer toda a última carreira somente com ponto meio segredo. E ignorando sempre o que eu pus no mesmo lugar. Continua com com esse procedimento. Vamos prender somente nos que nós temos costume de prender nesse tutorial. Os no mesmo lugar a gente salta. Então assim nós estamos fazendo o ponto meio segredo para encerrar, que foi exatamente o que eu fiz naquela manga ali da blusa que eu mostrei para vocês. Estamos colocando ponto meio segredo, agora sem repetir no mesmo lugar. Então, fazendo dessa forma igual eu fiz aqui agora, ó, vocês estão vendo que o tutorial ele já vai pegar o seu porte normal. Ó. Vejam vocês que ele já ficou agora, ó, já certinho. Que é o acabamento que a gente tem que dar, então, da última carreira, que foi o que eu fiz aqui, ó, moçada. Antes de fazer o acabamento, vocês estão vendo, ó, que antes de fazer esse acabamentozinho aqui, o que eu fiz? Exatamente isso, ó. Peguei o ponto meio segredo e fui prendendo, saltando os rococós. Fui prendendo sem prender onde tem o rococó. Nesse caso aqui, eu nem fiz a carreira pelo avesso. Eu só fiz a pelo direito e já fui prendendo, saltando o rococó para depois fazer esse acabamentozinho. Então, vocês estão vendo que esse tutorial aqui, ó, ele serve para muita coisa, gente. E olha como que essa manga aqui, ó, ela deu um charme todo especial, né? A essa blusa aqui, ó, de renda brasileira de crochê, ó. Vejam vocês. Aqui é a parte da frente, né? Da blusa de renda brasileira de crochê. Aqui nós temos a parte de trás, que não repete modelo, conforme vocês já sabem, né? E vejam como que esse ponto deu um charme todo especial a essa blusinha de renda brasileira de crochê. Então, queridas, se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais pessoas possam aprender essas variedades, né, do ponto meio segredo. Coloquem para mim nos comentários se vocês estão tendo alguma dificuldade. Qualquer sugestão que vocês queiram dar vão ser muito bem-vindas. Coloquem para mim de qual cidade vocês estão, para que eu entenda até onde minhas aulas estão chegando. E que Deus as abençoe poderosamente, queridas.